Muito bem. Bom, pessoal, alguma observação aí da última aula que você queira colocar? Deu tempo de você pensar alguma coisa? Tá meio rápido, né? Meio corrido aí. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês me respondam aí com sinceridade. Eu estou muito acelerado, dando muita matéria? Como é que está? Ou tá pouco, ou tá muito, ou tá regular? A minha preocupação, a Gemini falou que está normal para ela. Minha preocupação é que eu estou dando muita coisa, cara. Vocês estão escrevendo demais. Tá tudo bem? O único problema é o tempo que passa rápido demais, pastor, porque a aula está muito boa. Mas o conteúdo não é muito, não? Tá rabiscando demais aí e tal? No, very good. Eu não quero cansar vocês. Oh, you're doing well with your English. You're doing well. Eu quero dar para vocês algo que não seja muito cansativo, né? Ontem o Major estava com a roupa de bombeiro ainda aí na aula, ainda, correndo. Deus sabe da corrida, né, pastor? Misericórdia. Mas amém. Vamos lá. Bom, nós vamos agora entender um outro panorama. Esse agora é de que forma que os romanos viam a igreja. Porque é uma coisa que eu tenho falado como professor de história e também de matérias ligadas à história, porque essa matéria aqui ela não é totalmente histórica, né? Ela vai ter pontos teológicos daqui a pouco, vai ter outros pontos sociais e culturais. Mas uma coisa que eu tenho sempre dito é o seguinte: vejo às vezes debates, Marcos, pessoas debatendo o passado, 300 anos atrás e tal, 200 anos atrás. Só que é o seguinte, é errado você entrar no carro do século XXI, olhar pelo retrovisor e aqui sentado tentar explicar pelo retrovisor. Era melhor você dar uma ré lá atrás, ver como é que era lá atrás primeiro. Então, por exemplo, o Wesley era católico. Ele era um católico anglicano. Ele não era um católico romano. Inclusive ele falava contra os papistas, tal e tal e tal. Mas algumas coisas meio católicas ele tinha, porque era a época dele. Não quer dizer que ele é um católico igual o católico de hoje, não é? Não. Aí eu estava dando um seminário lá em Guarapari, uma cidade muito bonita, um amigo meu lá. Eu estava falando sobre o John Wesley e tal, e o trabalho dele no movimento de santidade. Aí um rapaz levantou, dizem que não era da igreja, era da outra igreja, mas levantou para me intimidar, né? Tinha muitos pastores. Ele falou assim, irmão, aquela carta que o Wesley escreveu ao amigo romano, ao católico romano, ele afirma que Maria ficou virgem depois que ela teve Jesus. Isso é verdade, porque era um pensamento católico. Eu falei, irmão, eu tenho duas respostas para você. Primeiro, que realmente, no contexto, que não era o de hoje, era tudo que eles tinham, o catolicismo, em respeito a Maria. Então, ele pode ter falado isso aí, de boa, porque não era uma inquietação teológica para ele, Maria ficando virgem ou não, que é uma matéria que para ele não interessava, né? Agora, se você for ver a bem da verdade, como é que é feito o processo de desvirginar uma virgem? É num coito. A Maria não teve coito com ninguém, foi colocada pelo Espírito Santo, então ela continuou virgem mesmo. Há mulheres que têm problemas de divindade andando de cavalo, uma queda que recebe, então isso não é o problema. Ele quis dizer outra coisa. Então, em terceiro, eu falei, outra coisa, irmão. E se o Wesley errou? Se ele for igual católico, maravilha. Todo o erro de Wesley é maravilhoso para o movimento wesleyano, porque a gente não segue o Wesley, a gente segue Jesus. O Wesley é só uma referência. Se você achar mais erro dele, por favor, me diga, quero publicar. Quanto mais erro de Wesley, mais longe ele fica da cruz. Aleluia. Quanto mais errado ele for, mais longe ele fica de ser salvador de alguém. Aí o cara ficou sem graça, a pessoa começou a aplaudir. Ele foi embora depois de uns minutinhos, foi embora. Eu vi que ele queria só atrapalhar, né? Então, assim, se eu sentar hoje na cadeira da história e colocar o retrovisor lá atrás, é claro que eu vou começar a ver lá atrás explicando de agora. Não é assim. Então, vamos andar um pouquinho lá para trás, vamos conhecer essa igreja do Novo Testamento e como é que os romanos viam essa igreja. Porque eles chegaram no contexto de Roma. O Império era romano. Então, eles receberam diretamente a influência de Roma. Ou a influência ou a rejeição. Cadê o apagador? Aqui. Vamos lá.
Então, já apaguei ali. Vamos para o segundo ponto agora, que é a igreja no contexto romano. Como Roma via a igreja. Como Roma via a igreja. Quero que vocês pensem uma coisa. Vamos supor que o Rui Barbosa dissesse que era o filho de Deus, que o brasileiro Rui Barbosa. E aí a gente começasse a seguir o Rui Barbosa. Rui Barbosa é filho de Deus, Rui Barbosa, vamos fundar a igreja barbosiana. Daqui a pouco a gente estava na rua pregando, dizendo que o Rui Barbosa veio do céu, que o Rui Barbosa perdoa pecado. Me ajuda aí, como é que seria a chacota na sua rua aí, né? Vamos um exemplo mais atual. Vamos dizer que o Bolsonaro é o Messias. Jair, Messias, Bolsonaro. Não sei o que é Messias. Começar a pregar o Messias, o Bolsonaro é Messias. É o cara que... É difícil as pessoas assimilar algo como esse no contexto. Dali 200 anos, fica mais fácil você celebrizar, né? Você vê o Caxias aí, que é o patrono do Exército Brasileiro, ele é celebrizado pelo militarismo brasileiro, mas tem alguém que fale coisa errada dele, que foi genocida, não sei o quê. Arrumam desculpa para tudo, né? Para tudo. Então, naquela época, Jesus vir e nascer da Mariazinha lá, Israel esperava um rei montado no cavalo, montado num cavalo cheio de trombeta. Veio um cara, filho de uma camponesa, né, que fez o Sobral, que o Sobral é quem sobra do Mobral, né? O cara não fez Mobral, sobrou, virou Sobral. Lá, mulher, lá, muito simples, Dona Maria, né? E aí vem o filho dela montado no jumento. Aí a igreja prega que esse cara é rei do rei, senhor dos senhores. E Roma já tem um rei dos reis. Roma já tem um senhor do mundo. Vamos ver como é que isso aconteceu? Vamos lá. Ok. Quando a igreja surgiu, olha as acusações de Roma. Acusações. Coloca aí, acusações. Acusações. Se transporta para aqueles dias. Os romanos acusavam os crentes de ateus. Por quê? Porque os crentes não criam nos deuses romanos. Chamava ele de ateus porque os crentes não criam nos deuses romanos. Eles não iam nas procissões, né? Chamava os crentes de antifamília. Antifamília. Porque os crentes não mais participavam das festas aos ídolos. Lembrando que é a época do pão e circo. Roma dava entretenimento para manter o pessoal desacordado. As famílias iam para os estádios, iam para os locais oferecer sacrifício aos deuses, mas o crente não ia. O cara se converteu, recebeu o Espírito Santo, Jesus, e falou, não, isso aí eu não vou não. Aí, acusação. Irmãos, isso aqui não é da minha cabeça, tá? Isso aqui é acusação da época. A lista que eu vou passar aqui para vocês é da época. É acusação formal, feita pelo cidadão romano, em cima dos crentes. É claro que não justifica a morte dos cristãos, mas eles tinham um pouco de razão, porque não conhecia, não sabia o que era aquilo, ok? Eles eram acusados de antinacionalistas. Antinacionalistas. Por quê?
eles pregavam a capital não, eles pregavam a pátria era a Nova Jerusalém. Aí eu pergunto a vocês, o romano vai entender esse negócio de Nova Jerusalém? Não vai, isso é linguagem de crente. Para eles, para os romanos, os cristãos, eram antinacionalistas, porque pregavam que a pátria era Jerusalém, a Nova Jerusalém, que o João, né, falou lá, que descia do céu e tal, e tal, e tal. Mas era uma linguagem igreja, eles não entendiam isso. Agora, em nossos dias, eles não entendem. O cara está no culto e fala assim, está queimado. O povo do mundo olha, ele não entende nada, o povo do mundo. Está queimado, né? Ou então, cai uma pessoa endemoniada, um grita, sai, o outro está amarrado. O diabo pergunta, é para sair ou para ficar? Não estou entendendo nada. O pessoal não entende essas linguagens de crente. O cara chega num culto, aí acontece a famosa paranoia gospel. O pessoal canta assim, ó, abro mão do meu tudo, abro mão. Aí o próximo corinho, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí o cara fala, é para liberar ou é para restituir? É uma paranoia gospel, é uma linguagem igrejeira, né? Sentiu aí, irmão? Sentiu aí? Rapaz, a gente usava muito, nos anos 70, nos anos 80, a palavra gozo, né? Gozo do Senhor, o gozo parou de usar porque o povo do mundo não entende negócio de gozo. Vou falar o que, povo do mundo? É linguagem de crente, cara. É linguagem de crente. É igual aí o selva, né? O que é selva? É uma linguagem aí, selva. O cara grita selva lá e pronto. Dos militares aí. Ok. Eles eram acusados também de antipatriotas. A palavra aqui é anti, não é ante, não. É anti de ser contra, né? De ambíguo, né? Olha, o cara falou ambíguo, né? De ambíguo, é anti no sentido de ser contra, não é ante de anti, não. Então, ele é antipatriota. Patriota. Por quê? Eles pregavam o Rei Jesus. O Rei Jesus. E eu pergunto, Marcos, quem que era o rei da época? Você lembra? Quem que era o rei da época? Marcos, quem que era o rei da época de Roma lá? O rei de Roma, quem era? Não era Jesus, era César. Só que os crentes diziam que o rei Jesus era o Senhor dos senhores e rei dos reis ainda. É para arrebentar com César. Fala a verdade, eles não tinham razão de ficar com raiva da igreja? Isso aqui era a pregação da igreja. Vamos lá. Eu acho que vocês aí, talvez a maioria ou todos, nem tinha passado na cabeça isso aqui, né? E quando eu vi também a primeira vez, eu caí de costas. Gente, realmente isso tinha razão de algumas coisas. Não legitimava a morte que fizeram com os cristãos, mas tinha razão, ok? Vamos lá. Tem mais acusação aqui. Essa aqui vocês vão rir agora. Eles eram acusados de canibais. Canibais. Porque eles comiam o corpo e bebiam o sangue do fundador. Aí, o que é isso? Santa Ceia. Não fala na ceia, isso aí na ceia? Vamos agora comer do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém. Não fala assim na ceia? Para sempre seja louvado, louvado para sempre. Ficou meio católico o negócio. Então, porque eles comiam carne. Opa! Eles comiam a carne e bebiam o sangue do fundador. Como é que explica isso para os romanos? Nós vamos participar. Aí um amigo romano, né? Tem um amigo cristão. E aí, tudo bem? Tal, tá, final de semana, eu vou entrar por aí, acho que eu vou lá no Coliseu. Rapaz, vamos lá vai ter um encontro na minha casa, vai estar o apóstolo Paulo, o pregador, e vai ter até a Santa Ceia lá. A gente vai
participar. O que é isso, a Santa Ceia? É o corpo e o sangue de Jesus. Cara, o quê? Vai comer lá um corpo, beber um sangue? Você é louco, rapaz? Que negócio é esse? Pois é, os crentes são canibais. Porque, gente, presta atenção. Olha a ótica do romano. Ele não está certo, não, gente. Se põe no lugar dele agora. Se põe no lugar de um romano que nunca ouviu falar da igreja, falar de crente, de Jesus, de céu, inferno, Deus. Aí os caras veem que essas coisas que o rei é Jesus, a parte é Jerusalém, eu não vou na festa do ídolo, eu não quero esse Deus romano, eu vou comer o sangue do meu... Esse cara ficou doido. Tem mais. Vão gostar, tem mais. Tem mais aqui, ó. Os crentes são incestuosos. Incestuosos. Por quê? Porque lá casa irmão com irmã. Porque casamento, irmão com irmã. Ô, Tom, a sua esposa é sua irmã? Em Cristo? Ah, irmã em Cristo, não é isso? Irmã em Cristo. Os romanos não pensavam isso. Como é que é esse negócio de irmão em Cristo? O que é em Cristo? Em Cristo o quê? Quem que é Cristo? É em Cristo? Como é que é isso? Em Cristo? Eles não entendiam, gente. Eles não entendiam, era coisa nova. A igreja era novidade naquela época. Imagine, você é casado com a sua irmã. Ela é minha irmã em Cristo. É sua irmã? Você casou com a sua irmã? Isso é incesto. Está aí, ó. Como é que você faz no lugar do romano, numa situação dessa? Então, eles tinham algum tipo de legitimidade para se levantar contra a igreja. Você imagine um pai que tem uma família que todos os anos eles vão na festa da Júpiter, na festa da Afrodite, né? Eles vão lá fazer as oferendas, igual as famílias vão. Vou fazer uma pergunta aqui. Se tem uma família que vai todo 1º de janeiro fazer oferendas a Iemanjá lá no mar, e a pessoa aceitou Jesus, ela entendeu que não é uma prática para ela, não estou aqui falando mal, nessas coisas, mas na diferença de crença, não é a mesma confissão, então ele não vai. O que vai acontecer? Está vendo aí, ó, esses crentes aí, ó, divide a família e tal, isso aqui. Então, isso aqui acontecia com frequência, porque o povo vivia isso aqui. Era igual futebol para eles, né? Eu falei daqui, né? Mas era aqui que eu ia falar também. Os crentes passavam a acreditar num Deus. Olha, o Deus cristão era um Deus que não era visto. Imagina, aí agora que vem o problema. Agora, não, se você achou que isso aqui era o problema, agora que vem o problema. Porque o cara falava assim, ok, tá bom, eu não estou entendendo isso aqui nada, eu estou bolado, mas faz o seguinte, quem que é o seu Deus? Meu Deus é Yahvé. Como assim, Yahvé? É Deus do céu, da terra. Mas cadê ele? Ó, o meu ali, olha lá o Júpiter, tá ali o Júpiter, olha lá a minha Afrodite, tá ali, tá aqui o meu Zeus, tá aqui. Mas cadê? Me dá uma imagem aí do seu Deus, eu preciso conhecer ele. Não, meu Deus não tem imagem. Não tem nada que lembra dele. Como é que ele é? Como é que a cor dos olhos dele? Como é que a mão dele é grande, é pequena? Não tem imagem. Ah, você quer numa coisa que nem você vê. Olha só. Você quer numa coisa que não existe, rapaz. Isso é coisa da sua cabeça. Gente do céu. Eu quero que vocês, se pudessem, fechar os olhos e transportassem para aquela época. Como é que seria ser cristão? Porque se pelo menos tivesse uma imagenzinha, uma imagem diferente, o cara, realmente, eu nunca vi essa imagem, uma imagem nova, né? É um Deus novo, então, beleza. Paulo vai passar em Atenas, eu tive no Areópago, lá em Atenas, eu fui para as minhas viagens para Israel e o avião deu problema na Itália, da empresa Alitalia. Aí falou assim, olha, vamos dar para vocês 2 dias de hotel, vamos pagar todo o despesa de comida e tudo, porque a aeronave quebrou
e nós não temos como encaixá-los em outros voos, é muita gente, era 300 passageiros, cara, é um avião tremendo. E aí eu falei assim, escuta, quanto é que vai ser aí o voucher? Depois eu vou ter o voo está fora do voucher, né? Não, está fora do voucher, é para você se manter. Eu quero em dinheiro. Aí era 600 e poucos dólares. Aí, foi sair agora ficar em hotel em Roma? É ruim. Roma eu já rodei tudo. Eu voltei lá na mesma hora no aeroporto, fui no guichê da Asian, comprei passagem para a Grécia e fui embora para a Grécia. Poucas horas de voo, estava lá mesmo, é pertinho. Aí eu desci lá na Grécia, já fui nos táxis, eu queria ir lá no Areópago de Paulo. Aí chegou nos táxis lá, o meu dinheiro, a passagem eu paguei foi quase 300, né? Depois eu tinha 2 hotéis para ficar e o dinheiro ficou curto. Então eu tinha pouco dinheiro. Falei pro cara assim, eu queria ver o Areópago onde Paulo pregou. Lá fica 80 euros. Falei, cara, não tem esse dinheiro, ó. Brincadeira. Eu pensei que era mais barato. Aí eu voltei e sentei. Ele veio atrás de mim. Eu falei assim, o senhor tem quanto? Eu falei, I have 60. Eu tenho 60. Eu falei, rapaz, para você é importante ver esse lugar? Eu falei, rapaz, é muito importante. Eu sou pregador do evangelho. O apóstolo Paulo é uma pessoa maravilhosa, que a Bíblia fala. Ok, me dá os 60. Eu vou no meu carro, vou encostar meu táxi ali, para que você saia com boa impressão da Grécia. Me colocou no táxi, Major, e fomos para lá. Meia hora de táxi. Falou, eu só posso esperar uns 20 minutos. Eu falei, tá bom, eu tenho uns amigos aqui, eu vou tomar ali uma cerveja com eles enquanto você fica aí. Aí, rapaz, eu andei naquilo tudo. Aí eu cheguei, então, lá onde Paulo pregou, enchi o peito, cara, eu não aguentei, não. Eu dei um grito. 2,000 years ago, some preachers came over here and preach about the unknown God. Eu comecei a pregar, cara, em inglês. Preguei, juntou turista lá, eu pregando. Falei, Paulo esteve aqui há 2.000 anos. Paulo pregou nesse lugar sobre Deus desconhecido. A mensagem de Paulo continua, só que hoje ele é conhecido. E rapaz, foi lindo. Quando eu chego lá, na descida dos banheiros, tem uma placa explicativa. Por que os gregos colocaram o Areópago lá? E o Deus desconhecido ali. Teve uma pandemia, foi a primeira pandemia mundial, foi na Grécia, no ano 400 e pouco antes de Cristo. 430 antes de Cristo. Teve uma pandemia muito forte e eles clamaram para os deuses do Olimpos. Lá eu fiquei num local que você via a Acrópole em cima, e embaixo o Teatro Dionísio, né? Teatro maior, teatro menor. E eles clamaram para todos os deuses e não parava. Eles morreram 30% da população, imagina. Aí um grego teve uma ideia. Vamos clamar para um Deus que não está no Olimpo. De repente deve ter um Deus que a gente não conhece, não está aqui no Olimpo, que pode nos salvar. Quando eles clamaram ao Deus desconhecido, a peste parou. Aí tiveram a ideia de dizer, olha, esse Deus desconhecido ele é tão maravilhoso que ele parou essa praga, e os nossos deuses não pararam, ele não merece um monumento aqui, porque os nossos deuses não resolveram. Ele merece um monumento particular para ele, porque ele foi justamente ao contrário do que nós pregávamos no Brasil, que desprezaram Deus, colocaram Deus no meio do mato. Não, foi ao contrário, eles destacaram Deus lá e colocaram lá, e Paulo, como um bom pregador, aproveitou o gancho e meteu bala, pregou, e ali até alguns creram, outros não creram. Ele deixou uma igreja lá plantada, onde Paulo passava, plantava uma igreja. A igreja, ela recebeu todo esse impacto que você está vendo aqui. Eu vou entrar agora na parte judaica, que é outra. E vocês conhecem os 7 mandamentos de Noé? A igreja primitiva olhou para isso aí também. Isso eu provo na história para vocês. Noé tinha, segundo a tradição, não estou afirmando aqui, segundo a tradição, Noé tinha, em vez de 10 mandamentos, né, ele tinha 7, mas dele antecede, né? Depois que vem o 10 mandamentos. E se você ver o capítulo 15 de Atos, está exatamente em cima das leis de Noé. Vai entender isso aí. Então, quer dizer o seguinte, não tinha como você emergir com um projeto chamado igreja totalmente pronto. O próprio Jesus não deixou nenhuma instrução. A igreja foi se organizando. Eu vou dar aqui um outro exemplo para você. Quer ver? Que você vai entender melhor. Posso apagar, gente? Pode, né? Pode apagar?
Ok. Ainda estou aqui no segundo ponto ainda, tá? Eu tenho mais uma ilustração a fazer aqui para você na matéria. Olha, a igreja, ela foi se organizando. De repente, era um povo que se reuniu. Quero que vocês entendam, gente, que foi assim, ó. Não teve uma reunião numa casa. Vamos fazer uma igreja. Vamos ter diácono, presbítero, vamos ter um porteiro. Vai bater palma? Não. Vai usar brinco, as irmãs? Vai usar... Não teve isso. O Espírito Santo foi trazendo aos poucos as coisas para a igreja. Aí você vai ter algumas palavras, David, que não são cristãs. A igreja cristã importou essas palavras que hoje se cristanizaram. Mas eu tenho aqui algumas palavras que não são nossas, que a igreja teve que usar como uma parte do projeto. Presbíterum, diácono, eclesia. Essa tríade da igreja, essas palavras não são nossas. Essas palavras foram emprestadas do grego, que depois tornou-se nossa. Quem que é o presbíterum? É o cara que lidera. Quem é o diácono? É o que serve. O que é a eclesia? É a comunidade. Então, veja bem, antes de Jesus, antes dos apóstolos, antes da igreja, havia um problema no bairro. Vamos supor que teve um problema de irrigação, apesar que a irrigação, na época, é um exemplo que não dá muito, porque foi Roma que depois irrigou o mundo, mas vamos colocar que estava lá, já era tempo de Roma já, vai. Então, teve um esgoto céu aberto, está incomodando a comunidade. Aí alguém fala assim, gente, vamos fazer uma eclesia? Vamos fazer uma eclesia? Vamos chamar todos uma reunião? Vamos fazer uma eclésia? Vamos chamar. Chama todo mundo, faz uma eclesia aqui. Opa, a eclesia está reunida. Chamado para fora. Ó, aqui está um problema de esgoto e tal. Aí um deles lá começa a falar, não, se fosse eu fazia assim, porque tem que encanar aqui, tem que pôr ali uma manilha. Aí a eclesia dizia, ok, então você vai ser o presbíterum, você vai liderar essa reforma. E nós seremos os diáconos para fazer e te ajudar. Onde é que isso aqui aparece? Onde isso aqui aparece? Vamos lá? Atos 6. Atos 6. Atos 6 importa a ideia grega. Hoje o nome igreja, que é eclésia, ficou cristão. Mas vamos colocar, vamos reverter. No município, quem seria a igreja? A Câmara dos Vereadores. Quem seria o presbítero? O presidente da Câmara. Quem seriam os diáconos? Aqueles caras chamados vereador. Em Atos 6, a igreja importa, ou vocês acham que saiu do nada isso? Foi uma adivinhação? Nome igreja, presbítero, diácono, saiu do nada? Não. Tinha o porquê disso existir. É a mesma coisa de apóstolo, apostolado. Essa questão de apóstolo hoje, eu não vou entrar no mérito. Bom, deixa para lá. Amém, glória a Deus. Então, algumas coisas que são vindas para o nosso idioma, para a igreja, ela foi cristianizada, né? Cristianizada. A igreja chega nesse mundo da época aí, ela vai ser inserida numa cultura. Então, vamos lá. Ok. O trabalho da igreja, então, eu tenho aqui a sociedade. Ok? Aí, romanos, gregos, judeus, os persas, tal e tal e tal. Jesus está aqui na sociedade. O trabalho dele está aqui na sociedade, ok? Aí, Jesus, ele é o mentor da igreja.
A igreja vai fazer um trabalho centrífugo. Centrífugo. Que é o quê? Missões. Missões. Mas aqui, então aqui eu tenho o trabalho centrífugo da igreja, saindo para fora. Mas aqui eu tenho a chamada plenitude dos tempos. Paulo comenta isso em Gálatas, ok? Plenitude dos tempos. Que vai ser o quê? Centrípeto. Centrípeto. A plenitude vai jogar para essa sociedade onde está Jesus e a igreja sai trazendo um novo modelo. Novo modelo. Aqui eu tenho o velho modelo. O velho modelo que veio com muita coisa aqui que a igreja usou. Então tá. Aqui eu tenho a plenitude dos tempos. Tudo que eu já falei. A contribuição grega, a contribuição romana, a contribuição judaica, a contribuição dos povos. Deixa eu pôr isso aqui bem para você. Centrípeto. O centrípeto é de fora para o centro. O centrífugo é do centro para fora. Centrípeto aqui dentro desagou nessa sociedade tudo que nós vimos até agora. As contribuições, aqueles itens religiosos que a igreja acabou também usando. Acabei de mostrar para vocês aí. A igreja nasce nessa sociedade e ela sai agora com um novo modelo. Esse modelo aqui, gente, ó, esse modelo, ele corrige esse aqui. Esse modelo vai tirar algumas coisas daqui, mas ele corrige isso aqui. Então, a igreja, ela vem como uma ideia de reino. É isso o ponto que eu queria chegar. Uma ideia de reino. Ela traz um novo projeto de vida. O projeto da comunhão, o projeto da santificação, o projeto da revelação de Deus ao mundo. Ela é, olha, gente, ela é a água, o divisor de águas da sociedade, do mundo, da história, é a igreja. O que seria o mundo sem a igreja? Então, aqui atrás eu tenho alguns modelos de coisa que parecia a igreja. Quer ver o modelo aqui fora que eu tenho? Aqui, eu tenho, por exemplo, a tenda de Moisés da revelação. Eu tenho a tenda de Davi. Eu tenho o tabernáculo. Não, na sequência. Eu tenho a tenda de Moisés. Eu tenho o tabernáculo de Moisés. Eu tenho a tenda de Davi. Eu tenho o templo de Salomão. Eu tenho as sinagogas dos judeus para dar a igreja. E a igreja dá Cristo ao mundo e a nova revelação para cá. Depois da igreja não precisa mais de tenda. Não precisa mais de templo. O templo que eu falo no sentido não no físico, né? A igreja foi esse momento novo para a história, entendeu? Então, aqui está o protótipo da igreja. Ela, centripetamente, ela recebe influência, corrige, algumas coisas ela assimila, ela vem, o centrífugo muda o mundo por comissões, e ainda vem corrigindo o que estava aqui atrás, dando um novo projeto para o mundo e para a sociedade. Amém? Glória a Deus. Que lindo. Isso aqui é um raio-x da igreja. Eu queria agora abrir para vocês, cada um falar alguma coisinha a respeito desse, até onde nós chegamos, e a sua visão a respeito desse projeto de igreja. Hein? Começar ali com a Jamile. O que ela acha do projeto de igreja? Jamile, essa aula, não sei se já tinha feito essa matéria, mas é a terceira aula ainda, né? Mas já deu para dar uma ideia, deu para dar uma luz sobre o projeto de igreja. O que você acha disso aí tudo? Em poucas palavras. Sim, já deu para ter uma ideia, né?
Na verdade, eu nunca fui chegada muito em história, mas está sendo bem interessante a aula e é legal estudar, né? Que nem aqui, que nem nas aulas, até inclusive nas aulas anteriores, né? Que a igreja, ela pegou os costumes lá e trouxe para o lado bom, né? Para o lado... Ela reciclou, fez um né? filtro, né? Ela fez um filtro, né? É. Então, é bem interessante. Sabe o que você me lembrou? Lembrou lá nos Estados Unidos, meu carro foi recolhido, eu tinha um Dodginha, ele foi recolhido para virar tapete e embalagem. Lá os carros depois de 10 anos, lá não tem mecânico, né? Lá não tem mecânico. O carro depois de 10 anos, ele é recolhido, vira tapete, embalagem e o governo dá um cheque para você comprar outro carro. Aí a igreja fez isso aí. A igreja pegou o que tinha, reciclou, como é que chama? Definiu, corrigiu, né? Implantou algumas coisas e assim foi. Muito bem, obrigado. David, qual que é a sua percepção em tudo que você já viu até agora? Alguma coisa aí? Falar com a gente. Pastor, eu queria destacar a proliferação religiosa, esse desejo que o homem já tinha intrinsecamente de ser religado a Deus. Ótimo. E aí já está em nós essa busca pelo maior, né? O senhor falou isso lá do eu menor a respeito do eu maior. Yeah. O senhor falou isso na última aula. E aí, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Que a Bíblia fala que até a natureza está na expectativa pela manifestação. Então, assim, essa parte eu queria destacar. Muito bem, muito bom. Parabéns. Vamos lá, Tom, qual que é a sua impressão na matéria até agora aí? Acho que você conseguir compreender o panorama geral. Eu estava até conversando com o pessoal que trabalha comigo hoje sobre a questão da matéria. A gente entrou no assunto lá e entrei na matéria com eles lá. Interessante você conhecer o que estava acontecendo à volta, todo o texto e o contexto para que se formasse a igreja, vendo que ela não veio do nada e que ela não é algo que nasceu do acaso. Exato. Literalmente, tudo foi sendo formado para que a igreja entrasse. A gente vê isso nitidamente, porque assim, tem essa tese de que a igreja copiou o que os povos faziam, mas aí a gente olha para um panorama de toda a trajetória, Deus, homem, Jesus, salvação, a gente começa a ver que tudo foi preparado para que a igreja ela acontecesse no meio de tudo aquilo, aonde o David colocou ali que as pessoas já tinham esse desejo interior de algo maior, o eu menor, o eu maior, de você olhar que as pessoas já estavam, de certa forma, habituadas a ter alguma coisa relacionado a buscar algo maior, e a igreja vem, óbvio que em algumas coisas aí vai bater de frente, porque ela vai filtrar o que estava sendo feito de errado, mas ela acontece no meio de tudo aquilo onde as pessoas já sentiam. É certo, isso mesmo. Major, quando alguém pega... Você chega numa casa e tem alguém com controle remoto tentando pôr a televisão para funcionar e não está conseguindo, aí você olha e fala, peraí, eu tenho... Um minutinho eu já volto aqui. Hã? Um minutinho já retorno. Tá. Então, Major, você vê na mão da pessoa aquele controle remoto e fala assim, peraí, eu tenho isso aí em casa, esse botão não é isso não, pô, esse aqui, ó, aperta esse aqui, agora aperta aquele outro. Olha, consegui, como é que você sabe? Não, eu tenho um desse em casa. Você acha que a igreja, de certa forma, ela conseguiu fazer uma leitura em alguns ritos, alguns rituais, algumas práticas erradas que o povo fazia, e ela disse, não é, a salvação não é a orgia, a salvação é o cordeiro, tá? Tem salvação, mas não é isso aí não, é o cordeiro. Como é que você vê essa parte da igreja? Sim, o ser humano, ele tem uma tendência a fazer as coisas por repetição, né? E também segue muitas coisas por modelo, né? A própria psicologia, ela explica isso, né? A gente vê esse reflexo, inclusive, dos nossos filhos, né? Eu vejo um exemplo muito claro, isso no meu filho, né? O Jean, ele tem até um jeito de rir, né? Hoje muito semelhante ao meu, né? A gargalhada dele hoje se assemelha muito à minha, né? Porque é uma repetição, né? Ele acaba repetindo, né? Então isso é natural do ser humano. Então eu vejo dessa forma, né? Que de fato
as pessoas que vieram ali implantando, né, elas vêm vendo, vêm observando, e, de fato, aquilo que é bom, né, você, por experiência, você vem aproveitando aquilo que é bom, aquilo que é ruim, obviamente, você descarta, né? Hoje, se a gente fosse fazer isso na prática, hoje a gente tem ferramentas administrativas, né, ferramentas gerenciais para isso, né? A administração hoje ela te permite isso, né? Então hoje a gente usa aí uma matriz SWOT, a gente ia partir hoje para várias ferramentas gerenciais, a gente ia fazer hoje um H bonito, né? A gente ia fazer um planejamento estratégico aqui, né? Então, a gente ia fazer um show à parte, né? Mas, na verdade, nada mais é do que isso, né? Você é pegar as fraquezas, as oportunidades, as ameaças e as forças e colocar no papel e aproveitar aquilo que é bom e o que é ruim você deixa de lado, né? Mas nada mais é do que um planejamento estratégico. Pegando esse gancho que você colocou aí, realmente, olha, o apóstolo Paulo com a SWOT na mão, rapaz, ia fazer ia fazer um estrago, né? Estrago, né? Fazer um estrago. Eu quero passar o gancho para o Marcos. O Marcos, então, não tendo essas ferramentas que o Major elencou para nós aí, não tendo essa estratégia, tudo e tal, você acha que o Espírito Santo foi uma solução para a igreja naquela época? Eu acho que com certeza, né, pastor? Pelo que eu, né, venho entendendo da matéria sobre tudo isso aí, né, a igreja filtrou o que era de melhor só, né? Tirou o que, né, o que está de errado, onde tudo, né, o Espírito Santo de Deus também, né, tá lá para, né, para convencer realmente, né, quando as pessoas se converterem, para convencer realmente o que é certo e o que é errado, né? Muitas coisas de idolatria, né? Igual essa, como o senhor disse, as últimas coisas aqui, né? Veio o antipatriota, o canibalismo, né? Veio convencer realmente que isso realmente, né, nos traria vamos dizer assim, a melhor coisa, né? Que é tirar tudo aquilo de ruim que estava dentro das pessoas, né? Veio realmente para trazer paz, né? Para não ficar, né, naquela confusão realmente e adorar os santos e engrandecer César, tudo, né? É isso aí. Ô, Tom, esse ponto que nós colocamos aí de como o romano via a igreja, o que você achou disso aí? Porque hoje em dia é fácil de meter pau nos romanos. Aqueles romanos que mataram os cristãos na lei de Roma, mas você consegue ver pelo lado deles, o que você acha? É claro que não legitima a morte dos irmãos, né? Mas como é que você vê isso aí? Eu fiquei impressionado na época. Então, a gente, óbvio que, como povos do século XXI, a gente também pensa dessa forma, da questão do olhar no retrovisor e falar com o nosso panorama. Mas entendendo e olhando pelo lado deles, eles eram pensadores, eles pensavam, eles eram pessoas um pouco mais psicologicamente avançadas, né? Vamos falar assim. E imagina os caras que se achavam os pensadores, que tinham toda aquela... A gente conhece toda a história aí, e aí eles têm todas essas teses dele. Agora vem uns camaradas e começa a falar como foi colocado a questão do canibalismo, o antipatriota, o incesto, até o fato da questão de ser ateus, né? Antifamília. Você fala assim, é a mesma coisa do camarada entrar dentro da sua casa e falar que tudo que você faz na sua casa está errado. Uma autoproteção, né, Tom? Exatamente. É uma autoproteção da tua cultura, né? Exatamente. Aí o cara entra dentro da sua casa e fala que você está todo errado. E um Deus que ele não vê, né? Que você não mostra também. E que para eles tudo era palpável, tudo para eles era tocado, né? Eles tinham que ter isso para fazer. Então, é óbvio, a palavra é bem clara, não legitima nada do que foi feito, mas colocando no lugar dele, subir o sangue do camarada, né? E outra coisa também, cara, tipo assim, o direito romano, você sabe que se alguém aqui fez direito, sabe o que eu estou falando. Até hoje, o direito romano ele é forte na cultura jurídica, né? Você tem até as palavras que se usa o habeas corpus, né? O quórum, fórum. Então, naquela época, Major, o adultério já era uma punição de lei. O adultério era punido por lei romana. Então, na verdade, os caras não estavam tão longe, não. Você tem Sêneca, você tem Cícero, o Papa Júlio César, né?
pensadores, homens de opinião, uma sociedade pujante, né? Você tem as técnicas egípcias, o povo não era tão atrasado assim também, não. Só que, realmente, vendo por esse prisma aí, eu não sei se eu queria estar na pele daqueles irmãos, viu? Para plantar uma igreja do nada com essas coisas e no final não mostrar o Deus. Porque os caras tudo tinha Deus, cara. Qualquer civilização tinha uma imagem. Todos eles tinham uma imagem, né? E a única, aparece um que diz que é único, que nele é melhor do que todos, né? Que o filho dele veio, que é o do carpinteiro. Olha a confusão, né? De uma mãe que não teve pai porque foi um vento, engravidou. Olha, vai juntando as peças. Meu amigo, isso também faz da igreja uma coisa que nunca teve também, né? Meu Deus do céu. Amém, pessoal. 45 minutos de aula. Já estou com a garganta seca de novo. A gente vai voltar, depois dos comerciais, para ver agora a parte do judaísmo. Você vai ficar espantado. Eu deixei a melhor parte para o final. Judaísmo também vai ter uma aproximação. Eu não estou chamando de influência, chamando de aproximação. Se aproximou da igreja, o que era bom ela pegou, o que era ruim ela corrigiu, e o que não prestava ela jogou fora. Então, é por aí. Amém? Vamos lá? Mais alguns... Vamos dar uns 10 minutos hoje? Então, vamos votar. Agora são... Opa! 5 para 9, né? Vou botar 9, 7, 9, 8, tá bom? 9, 7, 9, 8. Beleza. Aleluia. Glória a Deus.